Boa noite. Espero que Boa estejam noite. bem em casa, né? Que bom que podemos estar conectados, utilizando o nosso tempo para estudar e conciliar ensino, pesquisa e extensão, né? Para aprofundar temáticas que são importantes e transversais ao curso de arquitetura e urbanismo, após em arquitetura da cidade, suas demandas de tecnologias, ao mestrado em arquitetura, urbanismo e tecnologias, e ao doutorado em modelagem e tecnologia para meio ambiente aplicados a recursos hídricos, e também ao nosso núcleo de pesquisa de pesquisas da paisagem, o APA, né? O plano diretor é um instrumento fundamental da política urbana para a efetivação do direito à cidade. E atualmente eu coordeno o projeto de pesquisa da função socioambiental do plano diretor. E na pesquisa nós buscamos, na perspectiva da valorização do patrimônio natural e cultural, dar ênfase aos espaços livres públicos. Por isso a gente planejou essa palestra sobre a dimensão ambiental do novo plano diretor, com Carlos Ronald de Macabu Areias, né? Porque o Ronald é muito atuante na política ambiental municipal, né? E aí vou falar o currículo do Ronald e passo a palavra para o nosso palestrante. Ronald é graduado em Agronomia pela UFRJ, em Seropédica, e especialista em Gestão e Manejo de Sistemas Florestais pela UFLA Lavras, Minas Gerais. Participou da 4ª e 5ª Conferência Nacional das Cidades como delegado do Estado do Rio de Janeiro em Brasília nos anos de 2010 e 2013. Atuou como secretário municipal de Meio Ambiente e presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo no município de Campos dos Goytacazes no ano de 2008. Atualmente, atua como subsecretário de Desenvolvimento Ambiental e secretário executivo do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento e é secretário executivo do Comitê do Projeto Orla de Campos dos Goytacazes. Foi ele quem coordenou a dimensão ambiental no processo de revisão do atual plano diretor do município. Representa o município de Campos dos Goytacazes no Comitê de Bacia Hidrográfica do bairro Paraíba do Sul e Itabapoana, exercendo a função de diretor-secretário na gestão 2017 e 2020. Aí, gente, vamos combinar de Ronald fazer a apresentação dele e no final a gente abre para o debate. Vocês podem colocando as perguntas de vocês no chat que eu vou anotando, né, para no final a gente poder, né, fazer um pouquinho do debate. Ronald, é com você. Então, Daniela, boa noite. Wander, boa noite a todos que estão participando. Eu peço reiteradamente pedido de desculpa pelo problema técnico. Pelo computador estava muito ruído, pelo celular não estava conseguindo conectar bem, aí consegui no outro e caiu, então peço a todos aí desculpa aí pela paciência de ter esperado aí quase meia hora, né, porque nós estávamos programados para as 19h30, às 19 horas, né, já são 19h31, então, né, eu peço desculpa aí, mas foi problema técnico e vamos recuperar esses minutos aí perdidos. O Zander vai estar passando os slides, eu vou fazendo um comentário, como a Daniela falou, no final vai ser aberto para perguntas. Primeiramente, eu quero contextualizar o plano diretor atual como um avanço, né, do plano anterior. E se nós temos um plano que conseguiu, com todas as dificuldades, né, sofrer uma atualização com qualidade técnica, eu acredito que tenha ocorrido, é porque houve também um trabalho anterior, né, do plano diretor 2008, que foi um plano diretor que avançou muito nas questões ambientais. Então é importante, né, a Daniela já falou bastante, né, da contextualização da importância do plano diretor, mas eu acho que não é demais falar, né, que o desenvolvimento sustentável do nosso município, como qualquer outro município brasileiro com mais de 20 mil habitantes que são obrigados, né, de fazer os seus planos diretores. Então, o desenvolvimento sustentável passa fundamentalmente, né, por um bom plano diretor que norteia o desenvolvimento do município. É bom ressaltar também que não apenas no núcleo urbano, né, na sede dos municípios, mas o plano diretor ele norteia, né, ele dá, né, um norte para o planejamento, né, e gestão participativa
para o desenvolvimento do município, não só urbano, né, mas o desenvolvimento de todo o território do município. Esse plano diretor ele é muito claro, né, sobre a territorialidade, né, que ele é o plano diretor de todo o município de Campos. Nós temos um município que tem uma peculiaridade forte, né, é sempre importante de falar nossas peculiaridades, né, Campos tem muitas, e uma delas que eu quero abordar logo no início dessa apresentação é a grande extensão territorial nossa, né. Campos é um dos poucos municípios do estado do Rio de Janeiro que tem um número grande de distritos. A maioria dos municípios tem aí no máximo 5, 6 distritos. Nós temos 14 distritos, inclusive o distrito sede, né, numa área de 4.030 km², um pouco menos que 10% de todo o território do estado do Rio de Janeiro. Então, o planejamento é fundamental para o desenvolvimento do nosso território, em função da extensão, né, da grande extensão do nosso território, fazer, né, a gestão desse território de forma a integrar, né, as regiões, integrar a população, integrar as atividades, é fundamental, né, que tenha planejamento. Então, a importância, né, do plano diretor como norteador. Eu entendo que todo cidadão campista deve tomar conhecimento desse plano diretor que norteia, né, não só a questão ambiental, que é o tema de hoje, né, mas todas as atividades do município passam, né, pelo plano diretor como norte, e abaixo, hierarquicamente do plano diretor, as demais leis complementares, como o uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, o Código de Postura, e o próprio Código Ambiental também, são leis que devem, né, seguir as diretrizes do plano diretor. Ronald. Então, feita essa abertura, eu peço o Zé para começar e a passar, né? Senhor Ronald, só um minutinho. Se você puder falar, tem algumas pessoas no chat falando que o som está um pouco baixo. Se você puder falar um pouco mais alto ou aumentar o volume aí, eu agradeço. A questão do ruído, pessoal, a gente tentou de outra forma pelo celular, o som estava melhor, mas a conexão, pelo que eu percebi do Ronald, estava pior, tá? Então, ele vai tentar falar, se você puder falar um pouco mais alto, Ronald, eu agradeço, ou aumentar o volume aí também. E em relação ao ruído, eu peço desculpa a todos, tá? Porque é por uma questão de conexão. Ronald, por favor, desculpe interromper. Então eu volto a falar só para você testar. Tá boa a voz? Todos estão ouvindo bem agora? Eu aumentei um pouco o som. Aproveitar também aqui, a professora Silvana relembrou aqui, quem tiver com o microfone ligado, eu vou pedir também que desligue, por favor, que aí tem menos ruído na fala do palestrante. Ok? Por favor, Ronald. Eu fiz uma breve observação aqui dos participantes, então não tem ninguém aberto além do nosso microfone. Certo. Alexandre Silva, né, está com aberto, mas acredito que uma ou duas pessoas não vai interferir, mas eu não sei se o Alexandre está ouvindo, se puder desligar, aí no momento só eu e o Zander, não é isso, Zander? Isso. Então aí agradeço a compreensão de todos. E vamos continuar então. Bem, coloquei aí, né, apesar da gente estar com uma hora bastante limitada, né, e a dimensão ambiental bastante extensa, mas eu fiz questão de colocar aí na nossa apresentação as diretrizes, né, os princípios e objetivos, não que a gente vá se ater a isso, mas para mostrar, né, como que o plano diretor ele se alinha com outros instrumentos, né, de gestão, como o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias, o plano anual do município, que devem incorporar as diretrizes desse plano diretor. Então, isso já estava no plano diretor anterior, não é um avanço, mas é uma coisa que é sempre importante, né, começar, né, qualquer tema do plano diretor, seja a dimensão ambiental, que outras dimensões, é sempre importante a gente ter essa visão, né, dos objetivos, dos princípios e objetivos do plano diretor.
Já no seu artigo 3º, o plano diretor fala isso, né, da abrangência da totalidade do território. Eu não sei se todos ouviram bem a minha explanação inicial, minha introdução, né, mas eu fiz questão de falar da territorialidade, que muitos veem, né, erroneamente o plano diretor com aspecto mais urbanístico, né, mais do núcleo central e das sedes de distritos. Então, quando fala de toda a territorialidade, isso é muito importante, né? E dentro... Está conseguindo ver a tela? Eu estou vendo, mas aqui você passou uma tela rápido. É porque eu estou com um problema, tem gente que está entrando ainda, e eu tenho que sair daqui. Só um minutinho que eu vou voltar aqui. Estava aqui, né? Estava aí. Então é importante falar sobre isso, né? São aspectos que às vezes pode parecer pouco importante, mas eu acho muito importante para todos que trabalham com o plano diretor, não só os gestores públicos, mas os profissionais, ter essa visão, né, de que o plano diretor ele é, né, um instrumento de gestão de toda a territorialidade do município, tanto área rural quanto urbana, e ele fala, né, já que no artigo 3º, que as diretrizes, né, para as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico, humano, qualidade de vida, desenvolvimento urbano e rural, meio ambiente, a gestão democrática, o sistema de planejamento e gestão, enfim, é um instrumento, né, que pensa no território, pensa em todas essas dimensões. E no seu parágrafo único fala, né, que as áreas urbanas dos distritos se aplicam às mesmas disposições estabelecidas pelo perímetro urbano, né? Ou seja, as mesmas diretrizes que se aplicam à sede do município se aplicam aos distritos, ressalvado, né, os aspectos de edificações que são restritos a determinados aspectos, né, da área urbana central, mas são detalhes, né, que devem ser observados. Dos princípios, né, muito importante também essa questão da prevalência do poder público do interesse público sobre o privado, e coletivo sobre o individual. Isso tem sido já consagrado nos últimos planos diretores, mas é sempre bom, né, falar sobre isso, né, que você tem uma perspectiva de desenvolvimento mais sustentável quando você pensa na coletividade, né, a proteção ambiental, segundo as diretrizes da política ambiental e da função socioambiental da propriedade. Então, vê que logo no inciso 2 já se fala da questão ambiental como um dos fundamentos, né, os princípios que fundamentam o plano diretor. Passar? O aumento da eficiência econômica do município não é uma questão ambiental, mas quando a gente fala em eficiência econômica, se fala também dos pilares da sustentabilidade, né, que é o lado econômico, o lado social, o lado ambiental, são os 3 pilares da sustentabilidade. E quando se fala em eficiência econômica, né, se fala, né, em tornar o município mais desenvolvido também sob o viés econômico. Mas se fala também na ampliação dos benefícios sociais, na redução dos custos operacionais, tendo como referência a qualidade ambiental. Então, vocês observam que o aspecto ambiental está presente neste plano diretor, não só nas suas dimensões ambientais, mas vocês vão observar também outras dimensões do desenvolvimento sustentável, que sempre vai aparecer a questão ambiental como norteador. No inciso 2 também fala sobre isso, né? Não precisa voltar não, só para poder reforçar. Das estratégias de desenvolvimento, né? Nós temos a estratégia de desenvolvimento sustentável. Quando fala sustentável, se fala novamente sobre a sustentabilidade social, ambiental e econômica, mas no inciso 3º se fala especificamente de meio ambiente e saneamento ambiental, e mesmo nos outros itens que falam sobre os aspectos de estratégia de desenvolvimento, como o inciso 5, desenvolvimento urbano e qualidade ambiental, mais uma vez se fala da questão ambiental.
Então, não tem como fugir, não é uma peculiaridade do plano diretor de campus, né? Pensar em desenvolvimento sem o viés da sustentabilidade e da observância dos aspectos ambientais, isso é fundamental para a gente ter uma cidade que ofereça qualidade de vida. Nós mostramos aqui agora o mapa, né, do perímetro urbano. Eu coloquei esse mapa extraído do mapa do plano diretor, não sei se está dando para poder dar uma visualização melhor. Quer que eu amplie o zoom? Se pudesse, é possível ampliar o zoom. Tá. Mas eu já vou falando para todos vocês que cada um de vocês pode particularmente também baixar aí nos arquivos do plano diretor, no site da prefeitura, né? Pode baixar o plano diretor, mas é importante mostrar para vocês como que toda a estrutura que envolve o perímetro urbano da cidade está muito bem representada. O Rio Paraíba do Sul, as lagoas, as áreas de interesse para o desenvolvimento sustentável, como áreas vazias, mas que tem algumas também com interesse para se criar áreas verdes. Eu quero ressaltar que esta é uma característica que foi, no meu ver, um avanço em relação ao plano diretor de 2008, que já traz um viés ambiental fortalecido, mas nesse plano diretor a gente observa que no mapa do perímetro urbano da cidade já se mostra várias áreas de interesse para áreas verdes, aspecto que foi cuidadosamente visto. No desenvolvimento da cidade, para a ocupação do espaço urbano, não seja negligenciado esses potenciais usos para a criação de áreas verdes. Se isso de fato vai acontecer, se nós vamos ter a capacidade de criar grandes áreas verdes, eu quando eu digo capacidade, não estou falando só capacidade de gestão, até capacidade financeira do município de poder investir, em criação de áreas verdes. Campos é uma cidade que já não é mais uma cidade de porte médio, um município com 500 mil habitantes, nós já somos considerados uma grande cidade brasileira, então nós não podemos estar tão limitados em áreas verdes. Então esse mapa, ele já mostra, não dá para assim talvez ver com muita clareza, mas se observa que algumas lagoas, tanto da margem esquerda quanto da margem direita do Paraíba, já se delineia essas áreas de lagoas, já com o objetivo de se criar cinturões em volta delas, para brindá-las, para poder, de certa forma, criar um mecanismo de dificultar as ocupações irregulares. Okay? Então, quero destacar nesse mapa essa perspectiva de ampliação de áreas verdes na cidade, já prevendo esses potenciais usos para que os planejadores, tanto do poder público, como também os investidores, os profissionais, possam enxergar isso na nossa cidade, locais potenciais para a gente criar mais áreas verdes, para dotar a cidade de locais que as pessoas possam, nos vários bairros da cidade, ter acesso fácil a áreas verdes. Ô, Ronald, eu acho que vocês não estão vendo a legenda do mapa. Essas áreas de proteção ambiental que você citou são essas verdes aqui no mapa? Isso, são as áreas verdes, exatamente. E essa linha tracejada aqui fora é a ampliação do perímetro urbano, é isso? Já exatamente, ampliação, já é a previsão do limite da expansão. E foi bom, Zé, você ter feito essa pergunta, porque talvez isso pudesse passar despercebido, porque é uma apresentação longa, então a gente corre o risco de algumas coisas deixar de serem faladas. E uma das questões aí que eu acho que agrega para o meio ambiente também é que o perímetro urbano expandido não foi muito significativo. Qual foi a visão? Aí eu não estou falando da minha parte ambiental, mas estou falando de modo geral dos planejadores. Não ampliar muito a área de expansão, para que a gente possa ter um olhar mais efetivo para a área já consolidada do urbano da cidade, e não se pensar em expandir muito a área urbana e não cuidar bem do que nós já temos. Então, acho que
a expansão de área urbana ela tem que ser feita de forma muito cuidadosa, para que o crescimento da cidade ao longo do tempo, e em cada revisão do plano diretor que se dá a cada 10 anos, né, a gente possa ter essa expansão da área urbana muito bem estudada e não se criar, né, nenhum tipo de crescimento desordenado, principalmente numa cidade tão plana, com áreas muito baixas, né, sujeitas a alagamentos. Então, a expansão do perímetro urbano, a cada revisão do plano, eu entendo, né, que deve ser uma expansão limitada para que a gente possa ter o foco na área urbana consolidada e expandir, né, a cidade de forma mais cuidadosa possível. Ok, só um comentário aqui na mensagem que pediu para o senhor falar um pouco mais devagar e, se possível, mais próximo do microfone aí, tá? Se for possível, senão a gente segue. Posso seguir aqui? Ok, pode seguir. Show. Então, pode ampliar um pouco? Posso. Então, do desenvolvimento sustentável. Vocês observam que no artigo 8º, entende-se por desenvolvimento sustentável aquele que é ambientalmente equilibrado e economicamente viável, visando a garantia da qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Faltou um pouco o social, e isso é inevitável que na redação de uma lei complexa e ampla, alguma coisa não fique muito clara. Eu peguei essa apresentação de um documento que eu pude formatar, né, para apresentação, não peguei diretamente da lei aprovada pela Câmara, então eu não quero me comprometer a dizer que houve essa falha, de repente pode ter sido acrescentado, né, mas como eu estou lendo, né, então tem que ser honesto dizendo, né, que a sustentabilidade ela está alicerçada no critério, né, do social, o ambiental e o econômico. Mas como o aspecto social também está muito bem construído, isso aí não prejudica, porque, mas é só um comentário. Okay? No artigo 9º, o desenvolvimento sustentável propõe o fortalecimento do município de Campos Goytacazes como centro dinâmico regional, integrando as dimensões econômico, social, ambiental, do conhecimento, territorial e política institucional e das tecnologias da informação e comunicação. Então, no artigo 9º, se no artigo 8º houve, né, essa falha, o artigo 9º enriquece, né, quando fala na dimensão ampliada da sustentabilidade, que não é só ambiental, social e econômico, mas, né, o próprio princípio da Agenda 21, né, da Rio 92, né, que estabeleceu, né, que foi a Conferência Mundial, né, para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, fala, né, de todas essas dimensões. Então, ela resgata bem aqui, né, no artigo 9º, e é muito interessante falar sobre esse aspecto do centro dinâmico regional. Todos os estados brasileiros, principalmente os estados do Sudeste e alguns estados também do Nordeste, estão estabelecendo, criando áreas metropolitanas regionais. No meu entender, Campos ela tem toda uma vocação, né, de ser um polo regional, de se tornar futuramente uma área metropolitana regional. Como nós temos em outros estados, São Paulo, Paraná, tem várias regiões metropolitanas fora da capital. Então, acho que a gente tem que ter essa visão, né? Campos é um polo regional, a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, a 10ª maior cidade do interior do Brasil. Muitas pessoas sabem disso, né? Nós somos a 44ª cidade maior do Brasil, mas das cidades do interior nós somos a 10ª maior, e a maior do interior do estado de Janeiro. Então, isso é uma característica que a gente tem que se apropriar, os munícipes campistas têm que se apropriar desta visão, não no sentido da vaidade de sermos uma cidade, né, do porte que nós somos, mas muito mais do que isso, a responsabilidade que nós temos de contribuir para o desenvolvimento regional. Então, essa questão da regionalidade,
é muito importante, né, nós trabalharmos junto com os demais municípios o avanço, o desenvolvimento regional fortalecido, tendo Campos como núcleo natural, né, por ser o município mais populoso, né, e economicamente também é o maior município. Pode passar, por favor. Nós entramos agora especificamente na dimensão ambiental. Nós temos o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que integra os órgãos da esfera federal, estadual e municipal. Então, Campos, né, como qualquer município, ele é integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente. E o órgão ambiental do município ele faz parte desse sistema. E cada ente atuando na sua competência, na sua esfera de atuação, integra esse sistema. Então, a estratégia da dimensão ambiental ela é alicerçada, né, nesse sistema, e os programas e projetos de preservação ambiental do município se baseia, né, no Sistema Municipal de Meio Ambiente, que mais tarde, né, lá na frente mais, a gente vai mostrar como que é estruturado, né, o sistema de meio ambiente. Essas são as medidas, né, para implementar a dimensão ambiental, o zoneamento econômico ecológico, os planos e programas voltados para a preservação, conservação e recuperação do patrimônio natural e cultural, os estudos sistemáticos para a proteção da biodiversidade, da Mata Atlântica, dos ecossistemas associados remanescentes. Nesse inciso terceiro também é muito importante ressaltar que quando nós temos o maior fragmento florestal de Mata Atlântica de toda a região norte e noroeste fluminense. 60% dessa área está localizada no município de Campos, dentro do Parque Estadual do Zingano, que são 22 mil hectares de floresta atlântica bastante preservada. Mas nós temos em outras áreas do município, como região de Tabuleiro, alguns fragmentos não tão grandes, mas que de certa forma passam desapercebidos de todos nós, no sentido de desenvolvermos mecanismos, né, de recuperação e preservação desses ambientes. E eu digo notadamente a área de Tabuleiro, porque o Parque do Zingano fica na área montanhosa e que foi preservada naturalmente pela dificuldade de acesso. O Parque do Zingano, na nossa região do Imbé, ela não está preservada e foi preservada ao longo do tempo, simplesmente porque houve um empenho, houve uma preocupação. O que determinou esta grande área remanescente florestal foi exatamente a dificuldade de acesso. Já as nossas áreas de Tabuleiro, que são áreas mais planas, elas tiveram, né, um processo de conversão das florestas para a cultura de cana e pecuária muito intensa. E são poucos os fragmentos que permaneceram. Então, nós temos o compromisso de preservar essas áreas. No inciso 4, elaborar o plano de manejo de unidade de conservação ambiental, né, com o apoio do Comitê de Bacia, também o plano de bacias hidrográficas. Isso aí já é um fato bastante consolidado nas políticas públicas, porque as unidades de conservação elas são consideradas efetivas quando tem seu plano de manejo elaborado. Né? E eu aproveito aqui para ressaltar isso, porque o município de Campos, como a maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro, recebe uma parcela do ICMS verde, ICMS ecológico, em função das unidades de conservação e de outros índices também de meio ambiente. E se nós não tivermos uma unidade de conservação plenamente implantada, com plano de manejo, conselho gestor, sua área, né, mapeada, com memorial descritivo, com as coordenadas da área, enfim, com tudo que é considerado pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação como uma unidade estruturada, nós não vamos receber o ICMS verde. Então, esse programa do Estado, do Instituto Estadual do Ambiente, de premiar, né, os municípios que conservam suas áreas por ICMS verde, isso certamente estimula, né, os municípios a criar unidade de conservação e manter ela estruturada. No passado, bastava ter uma unidade de conservação que sempre recebia ICMS verde, mas os critérios estão sendo mais rigorosos e isso é benéfico, porque
é a contrapartida, né, financeira pela preservação ambiental. O item 5, elaborar estudos para a definição da zona de produção mineral da Baixada Campista, isso é fundamental também para o desenvolvimento sustentável daquela região do município. Nós temos na Baixada Campista a maior área de exploração, né, e da atividade ceramista do estado do Rio de Janeiro, com mais de 100 indústrias cerâmicas. E é muito importante para o futuro do município, para o futuro da região, que haja, né, um planejamento, que haja um zoneamento, né, dessa produção mineral para que no futuro, quando as jazidas se exaurirem, que a região, né, tenha outras atividades, possamos ter, né, a continuidade econômica da região de forma sustentável. Para isso, é fundamental, apesar de que toda extração mineral na Baixada ela passa por um processo de licenciamento ambiental, mas o zoneamento, né, mineral na região viria, né, e eu acredito que isso, né, é uma conquista que a gente não pode abrir mão, né, para que o desenvolvimento futuro, né, da região seja garantido. Em relação ao inciso 6, propor programa para geração de emprego através de atividade de reflorestamento para manutenção de redes e canais, é sempre desejável, né, que a gente consiga desenvolver atividade econômica alinhada com proteção ambiental. Não dá para se ter uma previsão, né, de como isso se daria, porque a atividade econômica, de certa forma, é uma questão de demanda, né? Mas eu acho que é importante se colocar aqui no plano diretor essa preocupação, né, de proteção ambiental com estímulo à economia. Em relação à manutenção de redes e canais, a gente vai observar em vários pontos desse plano diretor, os canais da Baixada Campista estão muito presentes, a sua visibilidade aqui no plano diretor foi muito bem colocada. Eu lembro, né, que na revisão, em alguns momentos, eu estimulei as pessoas a debater, e outras pessoas também deram suas contribuições, como que nós temos uma rede de canais aqui que corta a cidade de Campos, no interior, e que muitas vezes não são valorizados no potencial que eles têm para a prática de esporte, para a criação de áreas verdes no entorno desses canais. Então, aqui a gente está propondo uma forma da população e do próprio poder público enxergar esses canais com potencial de uso, né? Não só de proteção ambiental, mas de uso para a prática de esporte, para lazer, né? E com a preocupação de realmente preservar esses canais. Algumas coisas eu vou, né, naturalmente pulando, mas no chat aí, na hora de fazer as perguntas, eu me coloco à disposição para tratar de qualquer assunto aí da dimensão ambiental, mesmo aqueles que eu não vier falar de forma maior, até mesmo, né, em função aí do controle da hora. No artigo 19, a implementação do gerenciamento da dimensão ambiental e do desenvolvimento sustentável deverá contemplar as seguintes medidas e ações prioritárias. Então, aqui estou falando das medidas que devem ser adotadas para essa implementação. A capacitação da fiscalização ambiental para o cumprimento da legislação ambiental, isto é uma prática necessária e frequente, né? A fiscalização ambiental, ela tem que estar sempre atualizada em relação à legislação, em relação aos bens a serem tutelados, a serem protegidos. É natural que qualquer órgão de fiscalização, como qualquer gestor público, sempre tem que passar por um processo de aprimoramento, né, de capacitação para o bom exercício da sua função. A gestão integrada dos recursos hídricos comitês, isto já é uma realidade, até mesmo provocada pelos próprios comitês,
Eu faço parte, né, da direção, né, do Comitê do Baixo Paraíba e Itabapuana, então a participação dos municípios na gestão dos recursos hídricos tem avançado em relação a tratar, por exemplo, o programa de investimento em esgotamento sanitário. Então, os municípios têm sido convidados, né, para interagindo com os comitês, então é um aspecto também que tem sido bastante colocado, e eu acho que foi muito interessante, muito adequado, né, se colocar os comitês de bacia aqui no plano diretor, citar o comitê como parceiro, como instrumento de gestão participativa, por vários motivos. Primeiro, porque a legislação, de modo geral, tanto a Política Nacional de Recursos Hídricos, como a legislação, de um modo geral, o ordenamento jurídico brasileiro, tanto na área ambiental como em outras áreas, já preconiza, né, a gestão participativa, compartilhada. Isso é um avanço da democracia participativa. Mas em relação ao comitê, isso é muito importante, porque as bacias hidrográficas e as microbacias, como unidade física, unidade territorial de planejamento, é uma realidade, isso tem de se consolidar, não apenas no sentido da gestão dos comitês hidrográficos, da apropriação que os comitês fazem, né, do território, das bacias para planejamento, mas o poder público, seja municipal, estadual, federal, nas suas mais diversas áreas de atuação, deve incorporar os recursos hídricos, as bacias hidrográficas, como unidade de planejamento. Eu ressalto isso porque muitas vezes há uma certa preocupação, né? Afinal de contas, a territorialidade não é os limites do município, e a bacia hidrográfica muitas vezes extrapola o município, mas é possível fazer essa gestão compartilhada envolvendo, né, não só a divisão territorial, como a gente convenciona, a gente já está acostumado à divisão de municípios, distritos, mas as bacias elas não respeitam, né, esses limites convencionados, né, para limite territorial. Ela extrapola e a gente tem que exercitar essa competência de ter esse olhar, de fazer o nosso planejamento de gestores públicos e mesmo de empreendedores, cruzando, né, essas duas estratégias de planejamento, tanto, né, pensando em território convencional, quanto na questão do delineamento, né, das bacias. Passando para a gestão integrada dos resíduos sólidos, é uma das questões ambientais mais importantes aqui para o município de Campos. A gente costuma dizer que um dos maiores problemas ambientais que nós temos no Brasil é a questão de saneamento. No caso de Campos, a parte de esgotamento sanitário, nós conseguimos avançar bastante, principalmente na sede do município. Tem várias estações de tratamento já implantadas, então a gente está no caminho, né, de avançar no atendimento do saneamento básico. Mas a questão de resíduos sólidos, apesar de Campos também ter um aterro sanitário muito bem avaliado em termos da sua qualidade, né, e da forma como ele vem sendo utilizado, mas nós temos ainda muito descarte irregular de resíduos, principalmente de resíduos da construção, resíduos de construção. Então, a gestão de resíduos sólidos é ainda uma área que nós temos que avançar muito, ainda um longo caminho a percorrer em relação a esse aspecto, essa dimensão da gestão de resíduos sólidos, no sentido de termos um plano municipal de resíduos sólidos, de termos políticas participativas, através aí das cooperativas também, de catadores, da usina de reciclagem, né, de resíduos da construção. Então, eu gostaria
Para quem trabalha aí na área de arquitetura, na área de urbanismo, né, nossa cidade é uma cidade em expansão, com muita geração de resíduos da construção, e é uma preocupação muito grande, né, dos gestores municipais em relação à destinação correta de resíduos da construção civil, né, e há muito descarte também de lixo doméstico, apesar de ter uma coleta regular. O item 7 implementar o planejamento público, urbano e rural com incremento do grau de participação política da população. Mais uma vez, né, é bom ressaltar que a gente tem que ter um olhar tanto pela área urbana quanto para a área rural, apesar de mais de 80% da nossa população hoje estar morando, vivendo na cidade, mas o olhar para a sustentabilidade no ambiente rural não pode estar desassociado, porque a gente tem que pensar no município integral, no município como um todo. Né? Em relação ao item 8, promover a reforma urbana e paisagística para a valorização do município no contexto do processo de desenvolvimento local e regional. Nós entendemos o seguinte, a gente sempre tem que estar fazendo essa reforma urbana. Né? A cidade, por mais que ela esteja desenvolvida, por mais que tenha políticas públicas, a gente tem que pensar que a gente quer uma cidade para gerações futuras, né? Uma cidade sustentável. Né? Que cidade nós queremos deixar para o futuro? Então, a reforma urbana e paisagística tem que pensar não só em nós termos uma cidade boa para se viver, mas de que cidade nós queremos entregar também para gerações futuras. No inciso 9, né, atribuiu à órgão ambiental municipal e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, COMANSA, o acompanhamento dos estudos de avaliação dos impactos ambientais em parceria com os órgãos federal e estadual competentes, considerando as suas responsabilidades previstas em lei. O Conselho de Meio Ambiente e Saneamento, ele é um dos componentes do Sistema Municipal de Meio Ambiente. O COMANSA, ele substituiu o antigo Conselho de Meio Ambiente e Urbanismo. Então, aproveito para fazer essa observação, que foi uma das mudanças do plano diretor anterior em relação ao plano diretor atual. O plano diretor anterior, de 2008, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, ele perspassava praticamente todo o plano diretor. E isso é muito claro da gente conseguir entender isso. Porque ele tanto cuidava da questão ambiental quanto da questão urbana. Então você tinha um conselho que fazia, às vezes, do Conselho de Meio Ambiente e do Conselho da Cidade, porque era o Conselho de Meio Ambiente e Urbanismo. E quando ele foi criado, ele teve exatamente esta preocupação. Os idealizadores do Conselho de Meio Ambiente e Urbanismo na época teve essa preocupação de termos o Conselho de Meio Ambiente de Urbanismo que não descuidasse, né, da questão ambiental. Mas hoje ele não existe mais, por isso que o Conselho de Meio Ambiente e Saneamento, apesar, né, da importância dele, que cuida de todo aspecto ambiental e de saneamento, mas ele perdeu, né, a competência de urbanismo. Então, né, quem conhece o plano diretor anterior, né, e faz a leitura desse atual, né, percebe que o Conselho, né, ele não está tão fortalecido dentro do plano diretor, em termos de estar sendo falado, tratado dele quase o tempo todo, né, porque ele não tem mais esse viés de urbanismo. Agora é Conselho de Meio Ambiente e Saneamento. Eu quis ressaltar isso, né, porque tanto para quem conhece, para quem não conhece o plano diretor anterior, eu acho que é mais um aspecto importante para a gente comentar aqui nessa palestra. Salve. Então, as medidas prioritárias para a implementação dos instrumentos de organização institucional da dimensão ambiental, nós temos aqui o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Urbana Territorial.
Isso vai estar visto lá no título 6º, né? É importante que a gente tenha, né, esse sistema, porque para que a gente possa fazer um bom acompanhamento da implementação do plano diretor, nós temos que ter um instituto, né, que garanta, né, de que forma será feito esse acompanhamento. A evolução da gestão pública, ela passa, né, por muitos aspectos. Um deles é o que o plano diretor aponta, né, e como que a própria sociedade se posiciona em relação a estar atento e estar sendo participativo nessa gestão. Então, é fundamental que se tenha, né, um órgão central de acompanhamento da gestão e planejamento urbano. E o fortalecimento da política municipal de meio ambiente, a constituição do Sistema Municipal de Meio Ambiente e da legislação ambiental, também passa pelo fortalecimento do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Isso é natural, né? A fonte de recursos para a implementação das políticas de meio ambiente. Aí eu quero ressaltar aqui, porque pode ser que lá na frente a gente não tenha mais essa oportunidade, o Sistema Municipal de Meio Ambiente ele está estruturado no órgão executor, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental, no Conselho Municipal que no caso é o Fundo Meio Ambiente e Saneamento, no Fundo Municipal de Meio Ambiente, na Guarda Ambiental e no Código Ambiental. O nosso Código Ambiental ele está em fase de análise ainda, né, na Procuradoria, para ser enviado à Câmara Municipal, porque nós já tínhamos um projeto de Código Ambiental, mas como ela é uma lei hierarquicamente subordinada ao plano diretor, então nós esperamos, né, que o plano diretor fosse aprovado para dar prosseguimento à análise, né, do Código Ambiental. Mas aí está estruturado nesses 5, né, institutos, né, do Sistema Municipal de Meio Ambiente, que, voltando lá atrás em relação ao ICMS verde, todo município, para fazer jus ao recebimento do ICMS verde, tem que ter todos esses instrumentos, né, todos os elementos do Sistema Municipal de Meio Ambiente. Um deles que não existia, não foi implementado, já desqualifica o município para receber ICMS verde. Então, se o município vai receber ICMS verde mais ou menos, vai depender da quantidade de unidade de conservação, do estágio em que se encontra o seu saneamento básico, o resíduo sólido, a coleta seletiva, enfim. Mas de nada adianta, né, você ter unidade de conservação se você não tiver o Sistema Municipal de Meio Ambiente estruturado, o município não se qualifica para receber o ICMS verde. No caso de Campos, né, todos esses órgãos existem e estão em pleno funcionamento. Falando agora, né, do meio ambiente e saneamento ambiental, aqui no artigo 59, o município de Campos Goytacazes adota como estratégia geral para o meio ambiente e a proteção e a valorização do patrimônio natural de seu território, dos recursos hídricos, através de sua recuperação, conservação, preservação e uso sustentável, bem como através da implementação de políticas de águas e de saneamento ambiental. Não há muita novidade aqui, né? Claro que quando se fala de meio ambiente, se fala de todos os recursos naturais, florestal, né? Sua biodiversidade, tanto florística quanto da fauna, a questão dos recursos hídricos, mas a gente tem que ressaltar que a política das águas não é de responsabilidade do município. É natural que o plano diretor cita em função do próprio aspecto de compartilhamento, né, das políticas, da integração de políticas, mas a gente não pode deixar passar, né, determinadas colocações, porque muitas vezes as pessoas, né, até mesmo gestores públicos, né, cobram do município determinadas políticas voltadas para os recursos hídricos. A política do município voltada para os recursos hídricos é eminentemente ambiental, porque a gestão de recursos hídricos, no aspecto que a lei federal, né, que implantou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos,
é uma lei que trata das águas enquanto um bem de valor econômico, com usos múltiplos, onde o uso humano e dessedentação animal são prioritários em caso de escassez. Então, a política ambiental relacionada à política das águas são políticas complementares, que devem dialogar com a política das águas, mas o município ele não é gestor de águas. Os gestores são os órgãos federais para as águas de domínio federal, os rios federais, e o órgão estadual, né, no caso dos rios e lagoas, que estão totalmente localizados dentro do mesmo estado, né, ou seja, de domínio estadual. Aí, mais uma vez, né, da proteção e valorização dos recursos hídricos, que no artigo 61, né, fala sobre planejamento e gerenciamento integrado dos recursos hídricos, coordenando ações, ofertas e demandas de uso da água conforme a legislação vigente. É claro que o município pode fazer algumas legislações, algumas normas municipais, como, por exemplo, o reuso da água, a coleta e o uso de água de chuva. Então, nesse aspecto, né, que é o aspecto ambiental, voltado, por exemplo, para a questão da drenagem urbana, esses aspectos é de domínio municipal, né? Então, isso aí é importante fazer essa separação. Eu estava me mencionando agora há pouco, em relação a que o município, através de sua legislação municipal, ele não legisla sobre recursos hídricos, mas o reaproveitamento da água, o uso de água de chuva, que nós já temos, inclusive, a legislação municipal já existente, isso sim, são de competência do município. Articulação, né, com os outros órgãos, inclusive com o comitê de bacia. Então é importante, né, se promover as articulações. Em que aspecto o município pode buscar uma interação e desenvolver ações integradas com esses órgãos, sem fugir da sua competência, né, sem fugir daquilo que traz a 9.433, né, que é a Lei que dispõe a Política Nacional de Recursos Hídricos. Pode ampliar o mapa, por favor? Alguma área específica? Então, não, só para poder que todos poderem visualizar e perceber, né, a questão aí dos principais, né, cursos dados. Aqui a gente está observando aqui, né, Lagoa de Cima, Rio Paraíba, algumas outras lagoas, e citar que muitos desses trabalhos de mapas tiveram a participação do Comitê da Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul Tabapuana, que através da sua sala de monitoramento tem buscado melhorar a definição e a localização das microbacias na nossa região. E o interessante é que o plano diretor incorporou determinados aspectos, me parece que já antevendo que o próprio comitê iria fazer esse tipo de atividade, né? É uma novidade aqui do Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul, que, diferente dos outros comitês fluminenses, é uma peculiaridade do comitê nosso aqui ter dentro da sua estrutura uma sala de monitoramento, que normalmente são os órgãos executores, né, gestores estaduais, no caso o Instituto Estadual do Ambiente, que se preocupam, que cuidam da gestão, né, de fazer mapeamento, de ter esse olhar de definição dos limites das bacias hidrográficas. Mas o nosso comitê, talvez por ser o mais extenso de todas as regiões hidrográficas do Estado, teve essa preocupação e fez esse compartilhamento. No momento de elaboração dos mapas, houve, né, um compartilhamento de mapas de algumas microbacias do comitê com o setor, né, do centro de dados do município, né, que adquiriu, né, alguns desses mapas recém-elaborados de microbacia. Então, é um processo recente de ter esse olhar, né, porque muitas microbacias, quando você olha no mapa, dependendo da escala, não consegue se visualizar o limite entre uma microbacia e outra. E é fundamental você ter essa visão mais
apurada, né, você conseguir perceber, principalmente na área da Baixada Campista, onde a diferença de nível, né, de cota é muito pequena. Então, você perceber onde termina uma microbacia, por exemplo, a microbacia da Lagoa da Saudade e da Lagoa do Brejo Grande, onde termina a microbacia e começa a outra. Como as cotas são muito baixas, há um desnível muito pequeno, então muitas vezes fica difícil perceber isso. E para o planejamento, né, e para a gestão e planejamento territorial, é muito importante ter isso numa escala menor. Então, eu acho que é importante, né, se colocar como que a parceria, como que o diálogo entre os órgãos é importante para a disponibilidade de informações mais qualificadas. Então, basicamente, é essa observação que eu queria colocar em relação a esse mapa de bacias. Nós temos vários órgãos do Estado, também como a Emater, a Secretaria de Estado de Agricultura, elaborou vários mapas de microbacia no Estado do Rio. Nós temos aqui a microbacia do Valão da Onça, que passa pelo distrito de Santa Maria, Vila Nova, na localidade de Murubu. Então, né, esse córrego passa por várias áreas urbanas. Então, a microbacia do Rio da Onça, né, do Valão da Onça, ele foi elaborado pelo Estado, compartilhou, nós temos acesso. Então, é importante que todos saibam, né, os gestores públicos, mas também os arquitetos, no seu trabalho de planejamento, é importante saber que existe disponibilidade de mapas de microbacia muito interessantes para desenvolver trabalhos de parcelamento do solo, de definição das áreas não edificantes, através, né, da localização de uma forma mais clara, né, com mapas mais bem elaborados, né, regionais, né, e locais. Pode passar. Então, só aproveitar, né, porque assim, você tem uma visão muito abrangente, né, e integral dessa dimensão ambiental, né, e da sua fala, né, como a gente tem que se preocupar com o cumprimento da função social, frisar que quando você demonstrou aí a prevalência, né, do interesse público sobre privado, essa é a forma, né, de efetivar a função social, né, da cidade, e o plano diretor, então, se falta nessa grande grande princípio que é o desenvolvimento sustentável, né? Que remete, inclusive, à nossa Constituição Federal, né? O artigo 225, que se preocupa com a equidade intergeracional. Então, tinha achado bem interessante a sua ponderação, que no artigo 8º não explicita exatamente o aspecto social, mas sempre que a gente for trabalhar com a legislação, né, a gente tem que fazer uma interpretação sistemática, integrada. Então, quando a gente pensa nessa preocupação, né, da qualidade de vida das presentes e futuras gerações, aí sim entra o elemento social, né, e a preocupação dessa equidade intergeracional. Outro avanço que eu achei interessante é que quando a gente pensa, né, nesses pilares, o próprio Inácio Sachs coloca sobre isso, né, do desenvolvimento sustentável, além da questão econômica, social, ambiental, do conhecimento territorial, que aí entra todo aspecto geográfico, demográfico, político, institucional, foi reforçado a tecnologia da informação, da comunicação, né? E aí a gente vê a importância dessas tecnologias para alimentarem esses mapas, né? Que também é bem interessante, né, essa apresentação dos mapas, e a gente pensar
em que calçar, né? E aí fica esse desafio para os arquitetos urbanistas, pensar as tecnologias limpas, né? Para a gente também é muito importante ter essa definição, né, dessas zonas, né? Então, a zona econômica ecológica, pensar, né, se é a característica da Baixada, a questão da mineração das olarias, então, ter, né, esse zoneamento é fundamental, né? E a gente pensar de como que vai ser, seja para o pensamento ambiental, seja para essa gestão, né, dos recursos hídricos, essa integração das três esferas, né, federal, dos entes federativos, federal, estadual, municipal. E aí vem o desafio, né, porque a questão, os recursos naturais, eles são transfronteiriços, né? Então, a gente percebe, né, até agora na sua apresentação, que há uma forte dimensão ambiental, a gente avança, né, tendo uma legislação, né, preocupada com essa dimensão ambiental, mas de como efetivar isso, né, nessa gestão, né? Obrigado, Deus. Acho que você fez uma leitura assim, muito clara dessa apresentação, né, e de como, né, que a preocupação ambiental ela fundamenta, né, a visão de uma cidade melhor para todos. É claro que a gente não está discutindo aqui o plano diretor como um todo, a gente está olhando aqui o viés ambiental, mas não é por acaso que o viés ambiental está tão, né, a dimensão ambiental está tão fortalecida. Nós temos essa carência aqui no nosso município. Nós somos um município muito rico em recursos hídricos, várias lagoas, já tivemos mais, muitas delas foram drenadas, né, desapareceram, mas a questão ambiental ela está sendo colocada aqui no sentido não apenas de preservar recursos naturais para as futuras e presentes e futuras gerações, mas no sentido também de qualificar essas áreas ambientais para que as pessoas usufruam delas. Nós temos lagoas aqui no nosso município, como a Lagoa do Vigário, a Lagoa do Taquari Sul, que são locais que poderiam ser muito bem aproveitados como áreas de lazer, como áreas de convivência, e a gente corre o risco de perder, né, esse potencial em função de ocupações irregulares que ocorreram no passado e da própria degradação ambiental de muitos desses ambientes, né, que poderiam, né, estar trazendo, né, incorporando para a nossa cidade uma qualidade extraordinária de meio ambiente, qualidade de vida para as pessoas. Então, quando a gente pensa na Lagoa do Vigário, na liberação de toda a sua orla para que a população tenha acesso a ela, para poder contemplar a beleza ali do espelho d'água, ter ali um local para fazer caminhada, para contemplar, né, a gente poder fazer um trabalho de paisagismo nela. A própria Lagoa do Taquari Sul, lá próximo do Parque Prazeres, o Parque Santa Clara, o Parque Prazeres, é um local assim, que eu olho para aquela lagoa e fico imaginando como que ela poderia incorporar qualidade de vida para as pessoas que vivem naquela região ali da cidade. Então, acho que olhar esses ambientes, né, não puramente como um aspecto de preservar, né, não simplesmente pensando na legislação ambiental que tem que ser cumprida, né, de proteção dos recursos hídricos e outros recursos ambientais. Mas nós temos que pensar que a nossa cidade ela deve ser pensada por todos, né, tanto pelo poder público, mas por toda a sociedade, o quanto esse potencial, né, pode vir a se perder se nós não tivermos, né, não só a preocupação de fazer cumprir o que diz o plano diretor, mas muitas vezes ir além, né, porque o plano diretor é o norte, né, de como que a gente deve cuidar da nossa cidade. Mas a gente tem que sempre procurar avançar mais, resgatar aquilo que está degradado e procurar melhorar, né? Não só recuperação ambiental, mas inclusive melhorar, né? Entregar um recurso natural em uma condição melhor do que a gente encontrou.
E aí, com todo esse potencial também natural, reforça o nosso potencial turístico, né? Inclusive, em razão das nossas lagoas, né? Na hora do debate vai ter uma pergunta já tem uma pergunta sobre lagoas, né? E aí, outro aspecto também, até agora você falou, a importância assim, da gestão do papel, né? Para ter uma gestão participativa, o papel dos conselhos municipais, né? E aí essa ênfase, né, no Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento. Então, vai ser para essa integração da gestão, né, vai ser fundamental os papéis dos conselhos, né? Com certeza, o Conselho tem que ser fortalecido, não só por ser um dos instrumentos, né, do sistema municipal de meio ambiente, mas porque o Conselho ele é fundamental para o próprio cumprimento, né, da parte ambiental do plano diretor. O Conselho tem que estar permanentemente vigilante em relação ao cumprimento do que diz o plano diretor, né, exercendo sua função, né, de espaço, né, de participativo da sociedade, do acompanhamento, né, do cumprimento do plano diretor. O Daniela e Ronald, só interrompendo um minuto, a gente já tem, são 8h34, eu estou vendo que tem bastante conteúdo para ser exposto ainda. Eu queria ver com vocês se já não seria interessante a gente abrir, tem algumas perguntas, né, que foram feitas anteriores, que a gente tem um certo limite de horário a cumprir. Se é interessante já fazer as perguntas que tem para trás, pelo menos, para a gente dar uma dinamizada. O que vocês acham aí? Eu concordo. Só queria pedir para eu comentar sobre esse inciso 4º aqui do artigo 62, que, de certa forma, ele fecha tudo que... tudo não, mas ele já sistematiza, né, já consolida boa parte que nós falamos. Eu já me daria muito satisfeito, né, em dar essa parada para as perguntas, porque, de uma forma ou de outra, a gente já deu essa demonstração de como que a dimensão ambiental está forte nesse plano diretor, está bem consistente. É claro que a cada revisão o processo melhora, o plano diretor fica melhor, mas eu queria falar sobre desse inciso 4, porque em relação às faixas não edificantes das redes de canais dos municípios, isso sempre foi uma preocupação dos gestores públicos em relação à preservação dessas faixas. E para o arquiteto, né, para o urbanista, entender esses canais não como uma barreira para o crescimento da cidade, mas como uma ferramenta, né, de planejamento para o desenvolvimento sustentável da cidade, é muito importante termos noção de que esses canais têm que possuir uma faixa de pelo menos 30 metros não edificante, né, e entendermos que a faixa não edificante se dá por dois motivos, ou por vários motivos. Primeiro, porque são áreas de risco, né, em função de que os canais podem, em período de chuva, também sofrer alagamentos, né, proporcionar alagamentos, então são áreas não edificantes pela própria condição desfavorável à construção, porque os canais artificiais eles necessitam de ser feita manutenção, então onde houver ocupação dificulta a manutenção, e também porque é um espaço que nós podemos incorporar à cidade através de criação de áreas verdes. Então, eu queria ressaltar para todos que estão aí nos assistindo, né, chamar a atenção que os canais artificiais no município de Campos é uma peculiaridade ímpar do nosso município. Primeiro, porque é a maior rede de canais artificiais da América Latina. Então, isso não é qualquer coisa, né? São cerca de 1.500 quilômetros de canais, que a maioria deles estão no município de Campos, mas alguns também nos municípios de Quissamã, Conceição, São João da Barra e São Francisco, mas a maior parte deles dentro do território do município de Campos. Então, é uma peculiaridade que a gente tem que saber gerenciar, a gente tem que saber administrar. Então, eu quero ressaltar isso, né? Não só na importância dos canais na área rural, para drenagem e irrigação, mas na área urbana, no sentido de como nós devemos qualificar esses canais como
paisagem da nossa cidade que está muito maltratada, né? Muito descarte de lixo, muitas invasões, muitas ocupações irregulares, e quanto que esses canais têm de potencial para ser um atrativo para o turismo, né? Se a gente conseguir manter esses canais vivos, bem preservados, despoluídos. Então, fecho aqui essa etapa aqui, da apresentação com essa colocação, né, de que as pessoas enxergam, né, colocar essa reflexão, né, dos canais para a importância ambiental, mas a importância do planejamento urbano para o crescimento e desenvolvimento da cidade de forma harmoniosa, como o canal deve ser enxergado dessa forma. Okay? Ok. A Daniela vai fazer as perguntas, Daniela? Oi, povo. Nós temos até agora 4 perguntas, né? Pode ser em bloco, né? Uhum. Então, 2 perguntas da Paola, que pergunta como está previsto o manejo de resíduos sólidos na cidade, sistema de aterro subterrâneo para 100% da cidade? E a segunda pergunta da Paola é se houve alteração na demarcação da faixa marginal de proteção dos canais dentro do perímetro urbano, ou se permanece os 30 metros para as áreas não edificantes. Eu vou responder. Eu posso começar a responder? Não, deixa eu fazer as outras 2, aí a gente vai fazendo em bloco, pode ser? Eu não ouvi as primeiras, só ouvi a segunda. Então, a primeira foi como está previsto o manejo de resíduos sólidos na cidade. Se é um sistema de aterro subterrâneo para 100% da cidade. A segunda foi sobre a demarcação da faixa marginal de proteção dos canais. A terceira é do Milton Ersal, que pergunta quais são os planos para as novas unidades de conservação. E temos ainda a pergunta do Adriano Machado, que ele diz que Campos é uma cidade baixa, plana e pantanosa. Haviam vários lagos e lagoas que foram, na medida dos anos, sendo invadidos e aterrados. Nesse novo plano diretor, há alguma visão para a retomada dessas lagoas como espaços verdes e de convívio coletivo público? Exemplo, a Lagoa do Vigário, próximo ao HGG, começou essa liberação das construções. Há essa preocupação na retomada desses espaços? São essas as primeiras perguntas. Eu vou tentar responder uma para uma. Se eu esquecer de alguma, no final das últimas respostas, você me volta, porque de repente posso esquecer disso. Em relação à questão do saneamento, né, plano de resíduos sólidos, todo município ele deve ter, né, seu plano municipal de resíduos sólidos. O de Campos está ainda em fase de elaboração, nós não temos ainda aprovado o nosso plano de resíduos sólidos, mas, independente disso, o município ele tem na destinação dos resíduos sólidos, de certa forma, bem posicionado dentro dos municípios fluminenses, dentro da maioria dos municípios, mesmo porque nós temos os melhores aterros sanitários do estado do Rio, localizado em São Josino, tem todo os resíduos, né, domésticos coletados aqui vão para o aterro sanitário. Então, em termos de destinação, tem esse aterro sanitário bem qualificado, né? O problema que a gente tem é que a gente ainda não avançou muito na coleta seletiva, então muito material que poderia ser reciclado ainda vai para o aterro sanitário, é um aspecto negativo, que eu diria, mas isso não implica em desqualificar o aterro sanitário. Ele tá apto, né, a desempenhar suas funções, e desejável é que só vão para o aterro sanitário resíduos que realmente não possam ser reciclados ou reutilizados. E esse ainda é um desafio, de ampliarmos a coleta seletiva para o resíduo
para diminuir, né, a demanda do apoio sanitário e aumentar a sua vida útil, que normalmente é em torno de 30 anos que é projetado. Certo? Eu vou respondendo as outras perguntas, se alguma não foi totalmente respondida, se eu pulei alguma, peço a Gabriela que me corrija. Falando em relação a demarcações dos canais, os 30 metros, né, ainda permanecem, né, como as áreas não edificantes dos canais no perímetro urbano. O perímetro rural também, também se respeita essa mesma faixa, que é a faixa necessária para fazer sua manutenção. E nós temos o Código Ambiental, que também deve fortalecer essa questão, né, dessa faixa não edificante, no sentido de apresentar diretrizes para licenciamento ambiental. Então, em conformidade com o plano diretor, o próprio Código Ambiental, que em breve deve também ser aprovado na Câmara Municipal, ele deve fortalecer essa questão aí dos 30 metros não edificantes, né, e da obrigatoriedade, né, do licenciamento ambiental, prevendo esse aspecto aí dos 30 metros. Eu acho que eu pulei alguma coisa, vai me relembrando aí. Antes de eu responder a de Milton Tal, gostaria que você me corrigisse aí se eu não respondi alguma das outras 3 perguntas anteriores. A questão das unidades de conservação. Então, a do Milton Tal, não é isso? Isso. Eu vou responder, mas dê uma olhada que eu acho que ficou alguma pergunta que eu esqueci de responder. E a outra é a questão dos planos para as lagoas. Para que sejam, né, realmente fáceis, livres públicos. Sim. O problema das construções irregulares, né, das invasões no entorno da lagoa. Então, vou responder então das lagoas, depois eu respondo as unidades de conservação. Em relação às áreas não edificantes das lagoas, elas estão previstas nas lagoas que foram demarcadas. A Lagoa do Vigário foi demarcada, a Lagoa do Taquaro Sul foi também demarcada. Foram 22 lagoas na região que foram demarcadas em 2004 pela antiga Serra. O município fez a demarcação física da maioria delas, e muitos desses marcos, infelizmente, foram danificados, foram retirados, mas nós temos, né, a documentação, nós temos o memorial descritivo dessas áreas. Então, qualquer construção, qualquer empreendimento que não respeite estará irregular. E cabe, né, a fiscalização ambiental, acompanhar, né, e monitorar para evitar, né, as invasões. Muitas dessas ocupações irregulares já vêm ocorrendo, não são recentes, já existiam, e há uma necessidade de dentro da política de moradia, né, a política voltada para moradias sociais, a construção, né, dessas moradias para desocupação dessas áreas de lagoas que foram ocupadas, né? A Lagoa do Vigário teve várias áreas desocupadas. Você passa hoje na Lagoa do Vigário e vê que em alguns trechos dá para se observar a lagoa, mas ainda tem muita área ainda ocupada, e que o custo econômico, né, de recursos financeiros para a retirada de todas essas moradias implica, né, de que isso não é um fato possível de acontecer a curto prazo. Então, o que se deve ser feito? O planejamento para a desocupação das áreas, alocação de recursos, de moradias para demolição, né, de casas e de construções irregulares, e, ao mesmo tempo, uma vigilância permanente para não permitir novas invasões. Então, acho que são dois aspectos que devem ser permanentes, e um não elimina o outro, né, deve ser feito concomitante, né? A retirada, né, de invasões e o monitoramento para que não ocorram novas invasões. E não é fácil, né? A rapidez com que áreas
não edificantes, né, de áreas de proteção ambiental são ocupadas, é muito grande, não é só a realidade de Campos, em outras cidades também acontece isso. Né, não adianta dizer que é só uma questão de ter ou não ter políticas públicas, mesmo tendo políticas públicas e programas, é muito complexo, mas já foi feita alguma coisa, né, no caso lá da Lagoa do Vigário, mas falta ainda, né, muito de disponibilidade de recursos para novas realocações, né, de moradias para que a Lagoa do Vigário possa ser mais amplamente recuperada e outros como a Lagoa do Taquaro Sul, que tem também uma faixa muito grande de ocupações. Espero ter respondido essa pergunta. Infelizmente, né, Ronald? Oi? Infelizmente, as áreas de maior fragilidade ambiental, às vezes são áreas de maior vulnerabilidade social, né? E aí entra toda a problemática, né, habitacional também. Enfim, aí você vê também como que é um debate interdisciplinar que precisa de uma gestão intersetorial, né, para dar conta dessas questões, né, socioambientais, né, e fazer as ponderações, né, tanto do direito à moradia quanto do direito ao meio ambiente, né. Sim, com certeza, mas eu acho que alheio a toda a dificuldade, eu acho que nenhuma dificuldade pode ser justificativa para não se buscar a implementação dessas políticas. O plano diretor ele foi revisado no intuito de ofertar não só ao poder público, mas à sociedade de modo geral, ao setor produtivo, ao setor empresarial, a toda a população, um instrumento de desenvolvimento sustentável do município. Então, nós não podemos, né, olhar sob essa ótica, né, do que é viável, do que não é viável. É claro que algumas coisas vão ser mais fáceis de ser implementadas, outras mais difíceis, mas o plano diretor ele tem que ter um olhar de qual cidade nós queremos ter e buscar ser mais rigoroso, mais ter um olhar o mais, vamos dizer assim, desafiador, né, no sentido de trabalharmos para ter uma cidade melhor. Então, essa questão aí dessas áreas vulneráveis, tanto ambiental como social, é um grande desafio para nós, né, para a nossa geração, e ainda continuará sendo para algumas gerações, e no meu entendimento, a gente tem que ter isso sempre em pauta, sempre buscar mecanismos de avançar, nunca perder, porque se nós admitirmos que algumas áreas vulneráveis não têm viabilidade de recuperação, certamente o problema vai se agravar. Então a gente tem que lançar mão de todos os esforços para a recuperação dessas áreas. Tem mais uma pergunta no chat aí, Daniel. Eu vou responder a pergunta aí do Milton Tal, e a Daniela olha as outras perguntas do chat e vai me passando, mas deixa eu responder do Milton. O próprio Conselho de Meio Ambiente e Saneamento, através de uma resolução recente, definiu quais seriam as próximas unidades de conservação a serem implantadas. No caso, uma unidade de conservação no entorno da Lagoa das Pedras e uma outra no norte do município, no entorno da Pedra do Baú e da Pedra Lisa. O plano diretor, tanto o anterior como o atual, já aponta, né, e o atual reforça o que o anterior já falava sobre áreas prioritárias para preservação. O Conselho do Meio Ambiente, indo nessa mesma linha, indicou, né, 2 áreas como sendo as próximas áreas que o município iria priorizar para a implantação de unidade de conservação, que dependerá, né, de todo aquele trabalho de tornar as áreas de interesse público através de decreto e promover um estudo de avaliação para caracterizar, segundo os critérios do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, qual a modalidade de unidade de conservação mais adequada. É claro que a gente tem alguns indicadores que já nos apontam até pela experiência, mas depende de um estudo, né, de um diagnóstico socioambiental que vai definir qual a natureza, mas seriam essas 2 unidades as próximas, né, que seriam implantadas pela própria indicação do Conselho de Meio Ambiente, o Lagoa das Pedras e o complexo da Serra do Baú e do Pedra Lisa.
A outra pergunta foi do Jonathan. Ele pergunta, pelas novas diretrizes do plano atual, é possível conseguir uma liberação para construir numa área de proteção ambiental? Se sim, quais são os critérios adotados para avaliar se tal liberação será ou não concedida? O plano diretor, ele, apesar de ser uma lei geral que aponta, né, as diretrizes para o desenvolvimento, né, dos próximos 10 anos da cidade, mas a gente tem que entender que, como nós vimos, né, em slides anteriores, que todo o planejamento ele tem que estar alinhado, né, com a legislação federal e estadual. Então, quando qualquer empreendimento entra com processo, né, de licenciamento ambiental, seja a nível do órgão estadual, para empreendimentos de grande impacto ambiental, ou ao município, né, que são os empreendimentos locais de pequeno e médio impacto, então, todo o processo de licenciamento ele vai ser analisado à luz da legislação. Então, o plano diretor ele não tem a competência de flexibilizar a lei que fala sobre áreas de proteção ambiental, mesmo porque se trata de leis federais, como é o caso do novo Código Florestal, que fala sobre as áreas de preservação permanente de margem de rios, enfim, das lagoas. Então, o código, o plano diretor, ele não flexibiliza. Entendeu? Então, a liberação para construir vai depender, né, de uma análise muito criteriosa do próprio plano diretor, da onde que ele aponta, né, como as diretrizes, mais uma vez analisado o plano diretor e as leis complementares, também tem que se fazer a leitura, né, de demais legislação, porque se o município autoriza algum tipo de construção em desconformidade com outras leis federais, ele está também contribuindo, né, para o descumprimento da lei. Então, acho que, respondendo aí ao Jonathan, é basicamente isso. Não vai haver liberação maior ou menor por parte à luz desse plano diretor. O plano diretor ele amplia alguns aspectos de meio ambiente, né, buscando a melhor qualificação para melhor proteção ambiental, mas ele não tem essa competência, né, de ser mais ou menos flexível. No caso dos canais, até que sim, porque os canais, como são artificiais e estão dentro do perímetro urbano, é de competência do município, né? Aí já está estabelecido os 30 metros. Agora, no caso de Lagoas, por exemplo, a gente tem que cumprir a legislação federal, né, do Código Florestal, que fala sobre as áreas de presença permanente, e as demarcações feitas pelo órgão estadual, da PAO, né, e da FMP desses lagoas. E aí a importância, né, do sistema municipal de meio ambiente contemplar a questão do licenciamento ambiental, né, Rony? E, assim, é uma temática muito extensa, né? Mas a gente já vai dar quase 9 horas, acho que a gente podia ir finalizando, né? Eu mesma tinha algumas questões que eu queria perguntar sobre, né, a arquitetura, né, perguntando sobre a questão das hortas comunitárias, sobre licença de descomissionamento, mas já fica aqui o convite da gente criar um outro momento, né, para continuar com esse debate tão importante, né, e tão reflexivo, né, principalmente quando você coloca, né, na sua fala, né, qual a cidade que nós queremos ter, né? Isso me remete ao David Harvey, né, que fala que a questão do direito à cidade não é só o direito de um acesso individual ou grupal dos recursos que a cidade incorpora, né? Esse direito de mudar e reinventar a cidade de acordo com os nossos profundos desejos, né? Porque é na cidade que a gente implementa os nossos direitos humanos. E nós temos, né, esse direito fundamental ao meio ambiente, e ele é essencial, né, para a vida. E se a gente quer que essa dimensão ambiental do plano diretor se efetive, a gente precisa incorporar no nosso planejamento, né, municipal esses sistemas
temas de espaços livres, né? Essa visão integral, né, do meio ambiente. Então, você quer que eu faça algumas considerações gerais? Vai encerrar? Como é que você quer terminar nessa apresentação? Você quer que eu fale mais alguma coisa? Sim, eu acho que como não temos mais perguntas aqui no chat, eu gostaria que você, né, fizesse suas considerações finais para a gente encerrar. Então, tá bom. Primeiramente, quero agradecer a você pelo convite, ao Júnior também pelo apoio aí para a apresentação. Pedir mais uma vez desculpa pelas falhas técnicas que atrasaram em quase meia hora essa apresentação, mas eu acho que, de certa forma, a gente conseguiu falar com certa clareza, né, sobre a importância do plano diretor para o nosso município e dizer que tem outros instrumentos, como o próprio sistema, né, que prevê o estudo de impacto de vizinhança, também é outro instrumento importante, porque o impacto de vizinhança implica no estudo que vai definir novos empreendimentos, o quanto que ele vai trazer de prejuízo para a qualidade de vida das áreas circunvizinhas. Então, não deu para chegar até lá, mas eu acho que é outro aspecto assim, muito importante para as pessoas entenderem, os arquitetos, né, eu acho que eles têm que ter essa visão muito clara de que todo projeto ele depende, né, claro, depende do porte, né? São os órgãos do município que vão definir a exigência ou não de estudo de impacto de vizinhança. Mas é muito importante a gente entender que um bom estudo de impacto de vizinhança feito para os empreendimentos que têm o potencial de trazer impactos, né, negativos para a cidade, para os locais onde eles venham a ser instalados, é fundamental para que a gente possa, né, ter sempre ganhos em termos de qualidade de vida. Então, o estudo de impacto de vizinhança ele tem um viés da mobilidade, o viés da própria, né, estrutura, né, infraestrutura da cidade, mas tem um viés ambiental. E uma coisa que eu queria colocar a respeito é que, por exemplo, em relação ao estudo de impacto ambiental, sempre se desconfia, né, de que o estudo de impacto ambiental ele é encomendado para nunca dizer que aquele empreendimento não vai dar certo. Né? Sempre o estudo de impacto ambiental parece que ele é aprovado. Né? O estudo de impacto de vizinhança, muitas vezes, a gente percebe, em alguns casos que eu já participei de apresentações, me parece que se mostra muito o que acontece em outras cidades e pouco se tem. E nas apresentações, muitas vezes, se reduz muito aquilo que realmente é interessante. É você apresentar no estudo de impacto de vizinhança o que vai ter de, de, de impacto em relação ao trânsito, a ruído. Enfim, eu quero ressaltar isso, né, como um dos aspectos do planejamento urbano fundamentais. Né? O estudo de impacto de vizinhança não seja um mero documento de licenciamento, mas sim a garantia de que todos os empreendimentos terão, né, e serão cobrados, né, do seu porte, realmente um estudo sério, consistente, que nos dê a garantia de que você está morando num bairro e você não vai perder a qualidade de vida que foi do empreendimento ao lado que não foi feito estudo adequado. Okay? Então, eu gostaria de fazer essa reflexão. E demais, eu acho que é convidar todos a lerem o plano diretor em sua íntegra, não só o ambiental, né, a dimensão ambiental, mas todo o plano diretor, porque ele nos apropria, né, de uma visão de cidade, de uma visão de sociedade muito fortalecida. Né? Quem mora aqui na cidade, pensa na cidade, olha a cidade e vê que a cada ano a cidade vai se modificando na sua estrutura, o urbano sofre alterações, algumas as pessoas gostam, outras as pessoas acham que aquilo ali prejudicou em alguma coisa, mas eu acho que é importante, todo cidadão que puder ter uma visão clara do plano diretor, ler o plano diretor, discutir como a gente está tendo essa oportunidade agora de estar tratando esse assunto, né, e fazer essa leitura, porque quanto mais pessoas, né,
principalmente os profissionais da área, mas mesmo o cidadão comum. Quanto mais campistas estiverem apropriados do conhecimento do plano diretor para colaborar, para buscar, né, uma cidade sustentável, uma cidade melhor para presentes e futuras gerações, eu acho que é esse o caminho. Eu acho que é uma lei extensa, né, mais de 280 artigos, mas é muito interessante, acho que vale a pena vocês, estudantes, né, mesmo profissionais também que já estão atuando na área, né, fazer essa leitura para cobrar a implementação do plano diretor, mas também, né, para futuros aprimoramentos. Né? Quem conhece o plano diretor atual, certamente na próxima revisão dele vai ser muito mais participativo, para que vocês, né, possam, ao participar de próximos processos participativos de revisão desse plano, possam ter muito mais subsídio, muito mais propriedade para participar, porque se o plano diretor de 2008 foi muito mais participativo do que esse, isso é uma realidade, porque eu participei dele, esse avançou porque teve um viés ambiental fortalecido. Então, cada plano diretor tem uma característica. O anterior foi o viés participativo forte, né? O atual é o viés ambiental que incorporou novos elementos para a questão ambiental. Eu espero, né, a gente está falando de um diretor que foi recentemente aprovado, eu já estou falando em revisão, mas é necessário que a gente tenha essa visão. Cada vez mais a gente aprimore nossos instrumentos, né, de gestão participativa, cobre mais a sua implementação e, finalmente, finalizando, eu quero dizer, Daniela, sobre a necessidade de termos o grupo de acompanhamento, que foi uma das deficiências do plano diretor anterior, foi que jamais foi instituído o grupo, né, de acompanhamento. Então, é importante nós termos um órgão gestor de urbanismo, né, que seria, né, o órgão que vai tratar de perto do planejamento urbano. Nós temos também um grupo de acompanhamento, que vai estar cobrando de cada setor que realmente cumpra a sua parte. Né? Tem que ter esse acompanhamento, senão você vai passar por outra revisão daqui a 10 anos e você vai revisar alguma coisa sem ter uma ideia clara do que foi implantado do anterior. A gente está revisando em cima do quê? Né? Se nós temos um plano que não foi colocado em prática, como saber o que deu certo e o que deu errado? Então, finalizo com essa reflexão, ok? E agradeço aí a todos vocês, participantes, a Daniela pelo convite, o Wander, e a todos que participaram aí. Peço desculpa por eventuais falhas. Tá certo, então. Esse exercício, né, de cidadania, né, de buscar conhecer para implementar o nosso plano diretor, né, e ao mesmo tempo conhecer nossas áreas ambientais, né, para valorizá-la e efetivar, de fato, essa dimensão ambiental. Eu quero agradecer a Zander, né, que está coordenando esse projeto de extensão, que nos aproxima, nos coloca em debate, né. Quero agradecer a todos os professores que participaram em nome da professora Silvana. A professora Silvana Castro é uma referência para a gente também no plano diretor, né? E agradecer a todos os alunos, aí, em nome da minha bolsista Marcele, também estava super participativa aqui no chat, e dizer, né, que eu também estou à disposição, né, dos alunos para a gente estar sempre debatendo, né, e desenvolvendo essa temática do plano diretor. Também queria agradecer a todos que participaram, o Carlos Ronald, pela disponibilidade, a professora Daniela, por coordenar essa ação toda, essa integração entre graduação, pós, lato sensu, mestrado, doutorado. Acho que é um tema muito rico, e é um tema muito amplo também, que eu acho, como foi falado anteriormente, que vale ser retomar ao debate, né? Principalmente sobre itens específicos, talvez, dependendo de cada área. Eu ouvi o Ronald comentando sobre o estudo de impacto de vizinhança, que é sempre uma questão para os arquitetos e urbanistas, o EIA-RIMA, de forma geral, a questão dos afastamentos, a construção em áreas de preservação, são todas questões mais específicas para o curso
que a gente pode estar retomando em outro momento, tá? Então, fico aqui, meu muito obrigado novamente a todos, boa noite, se cuidem, fiquem em casa. Boa noite, né? Muito obrigado, Ronald, né? É muito bom ter essa sua visão, né? De profundo conhecimento das leis e da realidade de campo, tá? Muito obrigada por tomar com a gente. Obrigado.